segurança, sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Pegue sua Bíblia, Romanos 8, 35 a 38. Hoje nós terminamos Romanos 8, depois de 12 sermões em Romanos 8. Romanos 8, do 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, só a leitura da Tua palavra, Pai, enche nosso coração de alegria. Que Tu és um Deus maravilhoso, Pai, que se comunica com os Seus filhos através da Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã para compreendermos a Tua palavra, para sermos iluminados por ela. Senhor, para sermos também confrontados, consolados e também reanimados na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema da minha mensagem hoje, Romanos 8, 35 a 38, é o amor inabalável. É a nossa segurança em Cristo em meio às provações. Irmãos, no verso 31 a 34, se você olhar, é uma questão de Deus para nós. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois aquele que não poupou o Filho, ele vai falando que Deus não vai nos deixar nos perder. A partir do verso 35 ao 39, ele inverte. Ele está querendo dizer o seguinte: será que você pode fazer alguma coisa que separe? Então ele está dizendo assim, da perspectiva divina, não há separação. Porque ele não vai te condenar, ele não vai fazer, já explicou isso nos outros versos. Agora, qual que é a intenção? Será que você pode fazer algo em meio às provações, em meio às dificuldades, que possa te separar do amor de Deus? É o que ele vai trabalhar agora nesses 4 versos. Tá bom? Irmãos, todos nós aqui já passamos por tribulação na vida, né? Você já precisou ser ajudado por alguém
nos seus dias de tribulação? Seja emocionalmente, pedindo oração, até financeiramente, já teve que ser ajudado? Quem você procura quando você precisa? Você procura normalmente família, certo? Um amigo muito próximo. Por que você procura essas pessoas? Porque você sabe que essa pessoa te ama. Você vai naquele que você sabe que não gosta de você? Vai ficar feliz de estar passando por dificuldade ainda. Não é verdade? Então pode ver, uma criança, um adolescente, pode até ser adulto, você volta para sua mãe para pedir ajuda. A gente, adulto, às vezes vai lá chorar no colo da mãe, não tem nada de errado. Por quê? Porque nós sentimos segurança, porque recebemos amor dali. E um bom pai, a mesma coisa. Quantos de nós encontramos segurança em algo assim? Então, aqui, ele está partindo de um princípio muito parecido. Olha, é no amor de Deus em Cristo Jesus que vocês têm que encontrar segurança. As pessoas, irmão, eu sei que muitos de nós têm aquelas manias erradas ainda de achar que tem 30 mil amigos, né? Mas se você parar e fizer aí na mão, você não tem tantos assim. E essas pessoas que você tem um amor muito grande por ela, provavelmente é gente que você se sentiu amado por ela em algum momento difícil da sua vida. E essa é a maneira da Bíblia tratar. É o quê? Você tem que saber o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, quando te salvou, foi por amor. E Ele já sabia dos seus erros e falhas. E esse amor é o penhor, é o sustento. Ele vai trabalhar o quê? Olha, mesmo que você falhe em todo esse processo, e você falhará, Ele permanece fiel. Então nós vamos trabalhar isso. Vamos lá. Então ele começa a dizer no verso 35. Quem nos separará? Então primeiro, nos separará. Aqui não é uma coisa aberta a todo mundo. Quem é esse nos? Com quem o apóstolo está colocando no plural? É com os crentes, com os nascidos de novo. É esses que não podem ser separados do amor de Deus. Os outros já estão separados do amor de Deus até que se arrependam dos seus pecados e confiem em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Ele coloca uma dúvida. Será que existe alguma maneira, alguma coisa que possa acontecer que esse amor seja travado? Essa fonte pare de jorrar? Será que tem como fechar como uma comporta esse amor divino por algum erro? E aí ele vai dar algumas coisas da vida. Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele vai dizer, será a tribulação? Bom, você já falhou em tempos de tribulação com o Senhor? Seja sincero. E aí você, como eu provavelmente, pensa assim, eu não vou nem orar hoje, porque eu não estou merecendo orar. Quem já fez isso? Não, hoje vou melhorar uns 2 dias, depois eu retomo aqui. É porque nós estamos entendendo completamente errado. Pastor, então não é pecado? Lógico que é pecado. Mas você devia ir nele, porque esse amor é seguro. Devia ir nele, se arrepender e orar. Então ele fala, será que a tribulação pode ser tão grande ao ponto de nos separar do amor de Deus? E ele vai aumentar. Será que a angústia tem um poder para isso? Bom, há pessoas que passaram um nível de angústia muito grande. Eu sei que muitos irmãos já passaram muita tribulação, maiores que a minha. Mas pense, eu estava vendo um depoimento da guerra, irmão. Um homem, ele vai colocar lá um filho, lá onde estavam os corpos. E ele coloca o filho dele, adolescente, que foi morto na guerra. E ele volta e o repórter pergunta para ele, você não está nem chorando? O que aconteceu? Ele falou, depois da minha esposa é o 4º filho. Eu não tenho mais lágrima. Eu não tenho mais o que chorar. Eu não aguento mais chorar, mano. Então, assim, há um nível de angústia que, pela graça divina, e nem quero, nós não experimentamos. Mas será que esse nível de angústia poderia nos separar do amor de Deus? Será que nós poderíamos negar a fé no nível de angústia que nós temêssemos pela nossa vida?
E ele continua. A perseguição. Bom, você sabe que há muitos países ainda que há perseguição. E há uma perseguição começando nos países livres, que a teologia chama de perseguição branca, porque a outra perseguição é vermelha. Vermelha no sentido de sangue. Perseguição branca é o quê? Tem coisa que as pessoas já não querem mais que nós venhamos dizer como cristãos, não é verdade? Tem coisa que querem processar pastores por dizer. É um nível de perseguição, você não pode negar. Não é o nível de perseguição do Oriente Médio, que é uma perseguição vermelha, que é sangue sendo derramado. Mas será que esse nível de perseguição, quando alguém, e tomara que Deus nos livre disso, mas se acontecer, chegar a colocar uma arma em nós, será que esse nível de perseguição vai nos fazer nos separar do amor de Deus? É interessante ver no primeiro século, ali da igreja, muitas pessoas morreram pela fé. Muitas mulheres, muitos homens, muitas mulheres jovens foram assassinadas por imperador. Várias delas, assim, com um testemunho. Uma delas, muitas pessoas se converteram vendo aquela jovem testemunhar. Que o imperador chama e ela fala, não, Ele fala, se você negar, você sobrevive. Eu vou encurtar a história, obviamente. Ela tem um tempo para pensar. Quando ela retorna, ela fala, não, eu não tenho nada para dizer para o senhor. Eu não vou negar a fé. E aquele homem fala, então você vai ser morta por causa do seu Deus, você vai querer fazer isso. Não tem chance de você vencer. Ela falou, o senhor que não entendeu. Se eu permanecer viva, eu venci o senhor. E se eu morrer pela fé, eu venci. Porque eu vou estar com o Senhor. E ele manda levar ela e matar aquela moça de maneira... Mas, nem tudo são flores no primeiro século. Há um número de pessoas que negaram a fé. Entende? Negaram a fé e a igreja cometeu um erro grave. Quando a perseguição baixou, essas pessoas retornaram à igreja. E aí os irmãos não queriam receber os que negaram. E mandavam eles ficarem lá no fundo do culto e não podiam tomar a ceia. Porque vocês negaram. Quando alguém foi lá e colocou uma espada em vocês disseram, não, tudo bem, eu nego. Até que alguns pastores sabiamente disseram, está errado. Os irmãos se arrependem de ter feito isso? Os irmãos em choro diziam, nós nos arrependemos, não aguentamos. E eles receberam aqueles irmãos de volta na comunhão. Porque eles falharam. Há uma história que eu já contei aqui de um puritano, que quando ele defendia a fé, começou a pregar corretamente, e aí Maria Sanguinária vai lá e ameaça ele de morte. E falou, se você não fizer uma carta negando, e ele faz uma carta dizendo, olha, eu não sou protestante, até achei interessante, tal, mas eu nego, tal, beleza. Passaram 6 meses, ele morando longe, prenderam alguém que era junto com ele. E a Maria Sanguinária falou o quê? Agora esse homem tem que vir aqui e testemunhar contra o amigo para ele ser condenado. Ou enviar uma carta como testemunha. Ele optou por enviar a carta. E a história diz o quê? Que quando abriram a carta no tribunal e leram, era o seguinte, olha, realmente há alguns meses atrás eu neguei a fé, mas eu não posso testemunhar contra esse homem, porque ele é meu irmão. Eu tenho a mesma fé dele, e peço perdão a ele e a todos aqueles que possam estar lendo, porque eu neguei o meu Senhor. Mas hoje, por carta, eu digo, eu creio como ele. Entende? Então, pessoas falharam. Pessoas tremeram. E será que esse momento de falha pode nos separar do amor de Deus? É isso que Paulo está querendo falar. Será que a perseguição pode chegar no momento que nós venhamos a esmorecer momentaneamente? Não é para sempre. E por isso sermos riscados do livro da vida? Eu não sei você, eu quando criança fui ensinado mais ou menos assim. Quando a perseguição vier, falava muito de perseguição nos anos 90. E alguém colocar uma arma na sua cabeça, se você negar, não tem mais jeito, você perdeu a salvação. E eu falava, Deus me livre, se tiver vindo, acho que eu já pulo de um penhasco antes. Não estou dizendo, irmão, que nós devemos negar a fé para guardar a vida. Nunca devemos fazer isso. Eu estou dizendo que nem isso, nem essa falha. Não, de algum modo, você concorda comigo que Pedro negou Jesus? E qual foi, com a cabeça judaica de Pedro, a conclusão que ele chegou? Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele volta a pescar, certo? E falou, está tudo acabado. Eu era o líder dos 12.
E aí, no meio da perseguição, pipoquei, amarelei, agora acabou. Tanto, irmão, que quando Jesus, eu não vou alongar nisso, mas quando Jesus manda me falar com os apóstolos, fala assim, ó, avisa os apóstolos e a Pedro. Porque Pedro não se sentia mais parte do time. Entende? Bom, eu falhei. Porque ele já falou que mesmo que todos te neguem, eu jamais o farei. E ele falhou. Mas o que o Senhor estava mostrando naquilo ali? Nem isso podia fazer Pedro escapar da mão dele. Você conhece a história. Pedro, tu me amas, vai lá, apacenta minhas ovelhas. Ele restaura o apóstolo. Ele ainda diz fome, nudez, perigo ou espada. Será que uma situação de fome extrema, de perigo extremo, ou de morte iminente da espada, pode nos separar do amor de Deus? Irmão? Pode ser o fim para nós? Pode ser realmente algo que nós não conseguimos manter a nossa fé? Lembre, irmão, que desde Romanos 5, o apóstolo Paulo está trabalhando a segurança na fé, principalmente em Romanos 8. Há um lugar de segurança na nossa fé. E a ideia dele aqui, ó, ninguém pode separar você do amor de Cristo. Deus não vai falhar. É o argumento dos Romanos 8, 31 a 34. E o argumento do 35 ao 39 não é que você não vai falhar, é você vai falhar, mas Cristo vai permanecer. Ele permanece fiel, mesmo na sua infidelidade. A gente não fala que a amizade é uma via de mão dupla? E tá certo. Mas o amor de Cristo não é assim. Se ele dependesse das nossas respostas simplesmente, todos nós estaríamos perdidos. O que ele está querendo nos dizer é o seguinte: se você nasceu de novo, o que te assegura a tua salvação, não é como você vai agir nos momentos difíceis. O que assegura a sua salvação é que você, mesmo nos momentos mais difíceis, continua nas mãos do Senhor. É Ele que assegura. Não é que você vai responder bem, é que Ele vai fazer. E se você falhar, Ele é pronto em perdoar. Por isso, irmão, que muito crente hoje em dia pode repetir, mas não pode orar de fato o Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado. Quais são as ofensas que o Senhor perdoa de nós? Inúmeras. De todos os tipos. Cada um de nós aqui, em algum momento da vida, negamos, traímos, duvidamos. Sim ou não? Ele permaneceu fiel. Ele está deixando claro aqui, irmão, que essas coisas não podem destruir, não podem impedir o amor de Deus por nós. E se não pode impedir o amor de Deus por nós, nós temos que ter a consciência clara que não devia impedir o nosso amor por Ele. Mas sempre é dele para nós, irmão. A inversão desse valor, que Deus me ama porque eu amo, é a decadência do cristianismo. Como se dependesse do seu amor por Jesus para qualquer sustento. Não! A Bíblia diz o quê? Que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós nos mantemos de pé porque Ele nos mantém de pé. Essa é a nossa segurança. Toda autoajuda, autossegurança é pecaminosa e falha. Se você confiar em você, você vai falhar. E aí o verso 36, como está escrito? Ele vai citar o Salmo. O Salmo 44, 22. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, como ovelhas mudas ao matadouro. Bom, aqui em Roma já tinha um certo nível de perseguição. Os crentes tinham dificuldade de negociar, os crentes tinham dificuldade de trabalhar, mas ainda não era a perseguição que viria. De Nero, de extermínio dos crentes. Nós, irmão, não vivemos isso, mas de certa maneira, não física, somos entregues à morte todo dia. Nós temos que enfrentar demandas de uma nação que não tem conceitos cristãos nenhum. Bom,
O conceito, até nos seminários e em várias faculdades tem tirado, o conselho de ética aqui nosso, o conceito, não o conselho, o conceito de ética nosso é terrível. Qual que é o conceito de ética geral do brasileiro? Se eu me der bem, tá tudo certo. Você vai falar, eu não sou assim, amém, eu creio nisso, irmão. Mas no geral, você sabe que não é assim. Passar os outros para trás, o camarada sai contando para os amigos que enganou alguém ainda. Não é verdade? Conta vantagem. Então nós somos entregues. Né? Agir corretamente, às vezes, no serviço, você vai correr riscos. Inclusive de ser demitido. Porque alguém mandou você não agir certo. Enganar alguém. Maldizer outra pessoa. Eu passei uma situação bem difícil. Começou um casal a frequentar a nossa igreja em Marília. Não ficou por muito tempo. E assim, foi mais para ajudar no momento ali que eles estavam de quase divórcio, questão do filho. E resumindo, eles tiveram uma briga muito grave e foram pro divórcio litigioso e tal. E o marido, que continuou visitando a igreja de vez em quando, me colocou como uma das testemunhas. E aí me avisaram, ó, você vai ser testemunha lá dele e tal. Eu fiquei com tanta bronca daquilo de ser colocado sem ser consultado, que eu falei, não, eu vou, fica tranquilão. Vou estar lá. Que dia que é? Dia 10. Conta comigo. Eu tô lá. Chegou o dia, a Cátia falou, você vai mesmo? Eu falei, vou. Você aí merece que eu vá lá. Cheguei lá, tal, tô lá na fila, lá, tava conversando, o advogado dele veio, o senhor vai testemunhar? O senhor é o Dar? Só precisa anotar aqui. Ele veio, pá, tudo certo, tudo certo. Ele já passou o testemunho com você? Eu falei, não precisa passar o testemunho comigo não, fica tranquilo. Ele falou, por que não precisa passar? Eu falei, porque eu vou falar o que eu vi. Ele falou, mas como assim? Eu falei, oxi, não é pra testemunhar? Eu vim, ele colocou eu, nem me perguntou. E aí eu tô aí, vou falar. Ele falou, não, calma aí. Aí trouxe o rapaz. Ele falou, ó, você tem que falar que você nunca ouviu falar deles brigarem. Eu falei, não. Ele falou pra mim que bateu no filho dele de machucar. Eu vou falar isso pro juiz. Você mandou ser testemunha. Aí o cara falou assim, não, mas aí você tá complicando. Eu falei, não, o que complica ele é a verdade. Não tem nada a ver com isso. Me chamaram pra testemunhar, tô pronto. Falou, o senhor podia se retirar? Eu vou tirar o nome do senhor. Eu falei, não, tá bom, então tira o nome. Porque se me levar lá dentro e fizer... Porque quando eu cheguei, a moça me viu desesperada e falou, o senhor vai ser testemunha dele? Eu falei, vou. Mas o senhor vai mentir? Eu falei, quem disse que eu falei que eu vou mentir? Ele me colocou como testemunha à força. E eu tô aqui. Ela falou, mas como é que vai ficar? Eu falei, fala pro seu advogado fazer as perguntas certas que eu vou responder. Só que eu vou falar que você é meio doido também. Graças a Deus fui embora e os dois decidiram que era melhor eu não falar. Não, é uma questão que o crente passa, sim ou não? Você tá lá, as pessoas querem que você minta. Eu fui chamado uma vez trabalhando no Pan-Americano para testemunhar contra a pessoa. O advogado falou para mim, ó, você vai dizer que você não ficava até às 7 trabalhando. Eu falei, mas eu fico. Não, tudo bem, você fica, mas você vai dizer que eu falei, não vou dizer que eu fico. Falei, então, vai embora aqui. Bom, cria problema, sim ou não? Nós somos entregues a isso todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Em agosto começa essa coisa maravilhosa do Brasil que chama a questão política. Irmão, eu sou pastor. Todo ano de política é um tormento. Eu queria contratar alguém só para dispensar político por mim. É um tormento. Mas você acha que não cria problemas? Cria. Alguém fica invocado, que nem lá em Marília, e manda ir lá ver se tem tudo certinho. Que você não quis fazer. Ele não vai nas outras igrejas que apoiaram. Mas a que recusou, vai. Ó, na última eleição aqui em Mauá, o camarada me mandou uma mensagem. Falou, ele queria ir no culto para receber oração da igreja. E eu ouvi a palavra, eu falei, ele quer receber oração? Mas fala para ele vir sábado de manhã, eu oro por ele. Mas vai ter reunião sábado de manhã? Eu falei, não é só oração? Pode ser só eu e ele. Ele quer oração aqui para receber voto. Bom, nós somos entregues a essas coisas todos os dias. E não adianta que aquela conversa todo mundo faz. E é a conversa da tua mãe. Você não é todo mundo.
Ser nascido, remido e salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Não é para agir e viver como todo mundo. Mas isso vai custar. Vai custar. Então você tem que procurar briga, irmão. Você não tem que caçar briga. Se puder evitar, lá, amém. Mas tem hora que não tem jeito. Tem hora que você tem que tomar a decisão. Você entregue. Agora, irmão, a tribulação, as perseguições e até a espada não pode separar você do amor de Cristo. Essa é a tua segurança. Tudo isso, eu sei que crente, né? Crente, não sei porquê, irmão. A gente gosta tanto de conspiração na internet, né? Tem sempre alguém bolando um plano maravilhoso e os caixões já foram até comprados. Deve estar mofando esse caixão, porque desde os anos 90 eu escuto falar que comprou não sei quantos milhões de caixão para matar todo mundo. Mesmo que um louco desse consiga, você está seguro nas mãos de Cristo, irmão. Para de ficar vendo doido na internet. E vai dormir com medo ainda. Você vai conseguir impedir se ele resolver fazer? Não. E outro, irmão. Os homens fazem planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Tem crente que sabe mais os nomes dos Bilderberg aí, dos conspirações, do que dos apóstolos. Você perder os 12 apóstolos, a camada não sabe. Para com isso aí. Descanse seguro. Mesmo que isso tudo aconteça, mesmo que o caos se coloque, a perseguição, a espada, tudo isso, você está seguro em Jesus Cristo. O máximo que um louco desse pode fazer é a morte, que é te entregar para Cristo. Essa é a ideia de Paulo quando ele fala, morrer é lucro. Não é que ele queria morrer simplesmente, é o seguinte, o que a morte pode fazer por um crente? Colocar ele nas mãos de Jesus Cristo. Nós somos crentes, nós não procuramos a morte, porque a morte está na mão dele. Mas se ela acontecer, estamos seguros. Alguém fala, se morrer é lucro, vocês não morrem logo. Não é essa a intenção do texto. Morrer é lucro é o seguinte, ele coordena todas as coisas. Se ele me levar à morte, eu estou tranquilo. E aí ele passa para o verso 37, que é um dos mais citados, mas também é um dos versículos mais cortados da história evangélica nos últimos anos. Que diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma ideia muito parecida de Filipenses 4,13, você concorda comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu poderia citar até outros versos. Em 2 Coríntios tem também um verso muito parecido, mas vamos ficar nesses dois. Mas o movimento evangélico dos últimos 10 anos, ou 20, está cortando esse verso. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele. Tudo que o crente tem é por meio de quem? De Jesus Cristo. Não, mas agora os crentes só falam... Não fala a última parte, só fala em todas as coisas. Os melhores crentes falavam em todas as coisas, somos mais que vencedores, mas já não falava o resto. Agora, hoje em dia, não é nem a primeira. Só somos mais que vencedores. Daqui a pouco vai tirar até o somos. Eu sou mais que vencedor, o resto não. O tudo posso naquele que me fortalece, tirar o contexto, que ele vai dizer o quê? Olha, eu posso ser feliz na fartura, como na escassez. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Agora não, tiraram primeiro o contexto. É só tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. E agora tiraram o naquele que me fortalece. É só tudo posso. Nem diz o porquê que pode. Não, o texto aqui é o seguinte... Você e eu, os crentes, são mais que vencedores por meio, só por causa de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Não há uma bênção, não há nada para você a parte de Jesus Cristo. Tudo, qualquer vitória é por meio de Jesus Cristo. E vitória aqui, irmão, não é você comprar uma coisa melhor do que o seu parente. Vitória aqui é o seguinte, você é sustentado em qualquer tribulação pela mão divina. Até você esperava que não haveria mais jeito, mas Deus te sustentou. Por quê? Porque você é mais que vencedores. Por meio daquele que amou. E por que ele diz em todas as coisas no começo? Lembra que eu peguei Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam. Por que ele diz em todas as coisas, porém somos mais que vencedores? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, qual que é a conclusão?
então somos vencedores. Se não importa o que aconteça, se vier uma guerra, se vier uma tribulação, se vier a morte, isso coopera para o meu bem, então é impossível que eu perca. Essa é a ideia. Esse verso está intimamente ligado à conclusão do verso de sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam elas ruins. Então o que ele focou no verso antes? Só as coisas difíceis e ruins. Tribulação, espada, tudo isso. Mesmo essas coisas somos mais que vencedores. Porque elas, de alguma maneira, contribuem para o meu bem. Se ela contribui para o meu bem, por causa do projeto divino, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a ideia que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o amor de Cristo, que é o amor bíblico, sempre triunfa. Por mais que o mal aconteça e parece não ter solução, o amor bíblico triunfa. É isso que vence o mundo, a fé. A fé, não qualquer fé, a fé em Cristo Jesus. E o amor do Senhor triunfa. Triunfou sobre Paulo, triunfou sobre tantas outras pessoas na história e triunfa sobre eu e você. No pior momento que você fala, Senhor, eu vou desistir da fé. É Ele que sustentou você para não desistir. Entende? Ele está dizendo, olha, você é mais que vencedor, porque eu trabalho através das situações, até difíceis. E eu faço elas transformarem em bem. Então, se eu faço isso, vocês venceram. Se as situações difíceis fizeram Cristo vencer, concorda comigo? E se Cristo venceu, e você está em Cristo, você venceu. Então você é mais que vencedor. Você não é mais que vencedor, irmão, porque você foi fazer uma entrevista de emprego e você ficou na frente dos outros. É uma visão muito pequena sobre o Senhor. Pastor, mas Deus me abençoou. Eu concordo, mas isso aí é muito pequeno, perde tudo. Você é mais que vencedor, porque não importa o que aconteça, é impossível tirar você da mão de Cristo. E alguém que está completamente seguro em Cristo é mais que vencedor. Então, irmão, assim como eu falho, muitas vezes você também falha, esse verso de 37 tem que nos levar a parar de termos medos da situação da vida. Por pior que elas sejam, os propósitos de Deus não estão fora dela. E somos mais que vencedores. Por meio dele, que nos amou. Ele há de nos proteger. Mas se o pior acontecer, nós vamos estar com ele. Por isso, irmão, que a nossa visão da morte, do estar com Cristo, precisa rapidamente ser alterada. Por causa do evangelho triunfalista, da prosperidade, nós perdemos a dimensão que é tão bom estar com Cristo. Nós não procuramos a morte. Já falamos isso semana passada, na pregação. Mas se isso acontecer, estamos tranquilos no Senhor. Verso 38 e 39, que é a conclusão, irmão. Ele está concluindo, para mim, tá? Ele está concluindo aquilo que ele está falando desde Romanos 1,18, mas principalmente aquilo que ele está falando desde Romanos 5, verso 1. Que ele começa dizendo o quê? Romanos 5. A ideia é a mesma daqui, ó. Se você pensar em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele vai dizer o quê? Pelo qual tivemos acesso, E ele vai falar, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz perseverança, experiência. Ele já estava falando de tribulação e de segurança desde Romanos 5, para os crentes. Agora ele vai concluir a ideia com a declaração das mais fortes, pelo menos, se não for da Bíblia, do apóstolo Paulo. Ele diz, porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo, era como se ele estivesse dizendo o seguinte, com tudo isso que eu falei para vocês, a conclusão que eu chego, a única conclusão que eu e você devíamos chegar, depois de tudo que eu ensinei, o Paulo está dizendo, é que nem a morte, nem a vida, nem a morte. Se você morrer, você não pode ser tirado da mão do Senhor. Nem a vida. O que ele quer dizer com nem a vida? Tem gente que fala assim, era melhor morrer logo. Um dia um amigo meu falou, cara, eu tô tão crente esses dias, que era melhor eu morrer logo. Porque é certeza que eu vou pro céu. Se ficar mais um pouco, pode ser que eu não seja tão crente.
Agora era hora de ir embora. Irmão, ele está dizendo o seguinte, ó, nem a morte e nem a continuação da vida pode acontecer algo que tire vocês de lá. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem a potestade. Bom, anjos aqui é uma discussão. Eu vou rapidamente tentar explicar. Muitas pessoas acham que os anjos que ele está dizendo aqui são os demônios. Eu não acredito nisso. Eu acredito que anjos aqui são os anjos celestiais. Por que ele está dizendo eu acho isso? Você não vai encontrar no apóstolo Paulo ele chamando demônio de anjo. Ele faz uma separação, principado, potestade, demônio e tudo mais. Ídolos, ele chama de demônio. Anjo sempre são. Aí você fala assim, mas como que um anjo pode separar do amor de Deus? Ele está fazendo um exagero. Lembra que em Gálatas ele vai dizer o seguinte, ó, se o anjo vier pregar outro evangelho, seja anátema. Então essa ideia de um anjo querer desviar alguém na fé, ele já usa em Gálatas também. Ele não está dizendo que vai acontecer. Ele está usando até um exagero. Mesmo que um anjo quisesse fazer isso com vocês. Deu para entender aqui? É isso que ele está dizendo, ó. Nem anjo, nem uma criatura que está diante do Senhor, que resolve fazer algo ruim, que não vai acontecer, mas que mesmo que resolvesse fazer, não teria poder de separar vocês do amor de Deus. E nem potestade, agora sim. Nem o mal, nem o maligno, nem Satanás e seus demônios, nem todas as hostes malignas. Por isso, irmão, você não precisa fica em paz, irmão. Você não precisa ficar orando, repreendendo cada capeta, descobrir nome de demônio para poder repreender. Eu já vivi assim, você já não viveu? Ela tem que descobrir o nome do capiroto para poder mandar ele embora. Ah, quem é você? Oh, eu sou. Deixa eu anotar esse nome, eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Obrigado. Qual que é a hierarquia? Eu tinha que saber de hierarquia do inferno, irmão. A pior que eu passei com essa foi o seguinte. Nós estávamos lá expulsando demônio e veio um lá bravo, assim, rosnando e tal, né? E aí eu fiz aquela pergunta, o rapaz trouxe, né? Falou, não consegue expulsar aqui, obreiro. Eu era obreiro, eu acho que na época. Eu fiz aquela pergunta idiota. Falei, como é seu nome? O cara rosnando. Claudecir. Eu ri por 40 minutos, irmão. Eu não conseguia nem orar, nem expulsar o capeta. Vai dar risada. Olhei pro outro bem e falei, rapaz, que nome chique pra demônio, rapaz. Claudecir. Vou anotar aqui também. Tinha uma parte lá que nós tínhamos que mandar os demônios embora, né? Aí eu falava pros caras, tá errado, irmão. Desculpa ser sarrista. Quando começava a fazer, eu virava pra esse meu amigo obreiro e falava assim, espírito de Claudecir, fora! Descobri um demônio novo. Irmãos, nem as potestades. Você não precisa descobrir o nome, você não precisa saber por onde entrou, por onde quer sair, por que entrou, quem fez o trabalho. Absolutamente nada. E outro, irmão, ó, aprenda de uma vez. Para de ter medo de macumba, quimbanda, de o que mais? Nem sei, rádio. Fizeram. Tem outro nome lá do negócio? Os adolescentes que faz mais, simpatia. Eu não sei nem que desgrama que é essa. Irmão, se a cruz do Calvário perdoou o seu pecado, que eram inúmeros, a macumba não vai dar. O sangue só o pecado, a macumba, né, faltou um pouquinho. Não tem o que fazer, irmão. Descansa em paz. Ensina seus filhos a não ter medo de macumba, irmão. Mas não ensina o meu ponto que minha filha chuta também, não. Colocaram lá no... Isso aí é tão sério, irmão. Eu pastoreava igrejas. Igreja assim, não pastoreava igreja, coisa nenhuma. Eu cuidava de pastores de outra igreja. Que nem era o certo, mas acontecia. Um dia, o pastor foi dar aula de EBD, de manhã, nem era EBD, era outro nome, me ligou. Alô, pastor, você podia me ajudar? Me fala, meu filho. Tem uma macumba na porta da igreja. Falei, ih? O que eu faço? Tira ela pra você entrar, velho. Jogar fora. Não, mas agora... Eu falei, velho, já tava melhorzinho na cabeça, eu? Falei, você tá falando sério? Você quer que eu descubra quem foi? Não, mano, cara, esse negócio joga no lixo, faz essa EBD aí, vai lá pra tua casa, velho. Tá preocupado com macumba, parceiro. Você nasceu de novo. Para com isso, meu irmão. Fulano fez tal coisa pra mim. Azar é dele. Ora por ele pra ver se ele se converte. Segue sua vida. Então, irmão,
Essa é a ideia que ele está dizendo. Eu chego à conclusão disso, de que nem os principados, nem os anjos dos principados, nem as coisas do presente, nem aquilo que está acontecendo hoje. Irmão, agora falando de questões políticas. O comunismo é ruim. Tá bom, o comunismo é ruim, muito ruim, é péssimo, é do cão. Mas isso não vai separar do amor de Jesus. Para de ficar com medo também de tanta gente assim, irmão. Eu também não gosto, também não quero, concordo tudo com vocês. Ok, beleza. Para de morrer de medo dessas coisas. Você tem Cristo, meu irmão. Lá estão bolando um plano lá. Esse país aqui bolando tanto um plano, nenhum dá certo, filho. Até os errados dá errado. Confie no Senhor. Pastor, eu não devo nem orar. Nós devemos orar. Ore. Peça a Deus para que não aconteça, mas depois vive em paz. Não viva aterrorizado, não. Você tem o Espírito, a Bíblia diz que você nasceu de novo para não viver aterrorizado, diz Romanos 8. Mas poder dizer Abba Pai. O que ele quer dizer? Não viver aterrorizado, mas dizer Abba Pai. Você está querendo dizer, eu tenho um Pai que comanda o universo, eu posso dormir tranquilo. Ore. Diga a Deus para nos livrar de todo esse mal que possa estar vindo. E depois, irmão, siga a vida. E ele ainda diz, nem do porvir. Isso aqui é um alento para nós, irmão. Você nunca pensou que coisas do futuro poderiam... Decisões suas no futuro podiam afastar você? Já dei o exemplo, mas eu me perdoe repetir esse exemplo. Quantos de nós não tem medo, né? Lá com uma certa idade, de ter uma doença como Alzheimer? Será que uma pessoa com Alzheimer é salva? Você não tem que ter medo disso, irmão. Mesmo que esse corpo aqui entre em profunda corrupção, Deus nos mantém nos braços dele. A pessoa pode perder a sua sanidade. Pode acontecer. Mas ela nunca vai perder Cristo. Isso é uma promessa segura em nós, irmão. Isso é maravilhoso demais. E ele ainda diz, nem os poderes, é bem difícil de interpretar isso aqui, tá? Eu admito. Mas eu vou seguir a linha aí do Rode, dos mais tradicionais, que nem os poderes aqui, nem milagres que Satanás possa fingir ou fazer, pode nos separar do amor de Deus. Nem aquilo que ele possa agir de certa maneira no mundo vai nos afastar disso. Nós não vamos perder a fé por causa disso. Nem altura e nem profundidade. Aqui é bem fácil, tá, irmão? Porque Efésios 4, 8, ele vai usar a mesma ideia. Nada no céu e nem na terra. Nada no céu e nem na terra. É a mesma coisa que altura ou profundidade. Ele está falando de outra maneira diferente. Nada lá no céu, altura. Nada na terra, profundidade. Pode nos separar do amor de Deus. Eu estou tentando desmistificar, porque às vezes você lê isso aqui e você fala, o que aqui está querendo dizer? E aí ele ainda termina dizendo, e é a melhor para mim, tá? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. O que ele quer dizer com qualquer outra criatura? Irmão, tá tendo aula aí da Trindade e tal, uma bênção. Olha, responde para mim. O que existe no mundo, seja espiritual ou não, que não foi criado? Que não foi criado, não é parte da criatura. Tem alguém aí? O que existe, seja no reino espiritual, carnal, o que for, que não foi criado, sempre existiu. A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essa nenhuma outra criatura do original do grego, irmão, é o seguinte, podia ser traduzido assim, nada criado, nenhum ser criado pode te afastar do amor de Deus. Ele está dizendo, inclusive, você, se é um ser criado, você não pode conseguir afastar você do Senhor. Nenhum ser criado, os anjos, os demônios, ele meio que resume aqui. Ele está dizendo o seguinte, não há uma força no universo que possa arrebatar você das mãos do Senhor. Nenhuma criatura, tudo que existe foi criado por Deus, certo? Nada dessa criação divina pode romper isso. E aí ele termina com a maior declaração de todas. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está
Aonde está o amor de Deus, irmão? Não há amor de Deus à parte de Jesus Cristo. Não vem com essa. Quem não crê em Jesus Cristo não recebe do amor de Deus. Não existe. O amor de Deus está na pessoa de Cristo. Como que isso está? Já falamos isso em outra pregação de Romanos. Quem enviou o Filho? Deus. Esse é o amor dele, enviar o Filho. E o Filho é a representação completa do amor. Por que a representação completa? Ele se transformou, ele nasceu de uma virgem, ele viveu em carne, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e em breve voltará. Resumindo, ele fez a obra completa. Esse é o amor de Deus. Começou, como diz Filipenses, a boa obra e vai terminar a boa obra. Quando, irmão, aqui desculpa pegar tão pesado, tá? Quando você acredita que a sua salvação pode ser perdida, você acha que Deus é político brasileiro que começa uma obra e não termina. Não, ele começou uma obra. E ele vai encerrar essa obra. Sabe onde essa obra se encerra? Da salvação? Na entrada da Nova Jerusalém. A obra está completa. Ele vai te levar até lá, irmão. Nós, pais, fazemos promessa para os filhos e queremos cumpri-la, certo? Mas por sermos humanos, podemos ficar doentes, podemos ter alguma dificuldade de não conseguir cumprir, porque algo nos impediu. Mas o Senhor não. Paulo está dizendo o seguinte, há uma promessa, nenhuma criatura pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e ninguém. Irmão, todo ensino, toda pregação, todo nosso é trinitariano. A Trindade tem que estar sempre junto. Olha aqui, ó. Nós já falamos que quem aplicava a salvação era o Espírito Santo. Já falamos Romanos 8:26, que é dentro do contexto desse aqui. Que o Espírito Santo intercede por nós. Lembra dessa mensagem? O Espírito Santo intercede por nós. E agora vimos que o Pai enviou e o Filho salvou, que é o amor de Deus está em Cristo Jesus. Sempre a Trindade agindo junto para a salvação dos seus. Toda pregação evangélica, de verdade, é trinitariana. O que é uma pregação trinitariana? Tem que pregar os três? Não, porque eu falo isso, não. Eu estava falando isso na aula. Hoje em dia você fala assim, não, a pregação agora é sobre o Espírito Santo. Não há uma passagem na Bíblia que ensina isso. O que é a pregação trinitariana? Nós pregamos o Pai através do Filho no poder do Espírito Santo. Você conseguiu entender? Nós pregamos o Pai através do amor do Filho e quem prega só pode fazer isso no poder do Espírito Santo. Isso é uma pregação trinitariana. Qualquer pessoa que suba e não ter a compreensão que ela só pode pregar pelo poder do Espírito Santo, ela já está negando tudo que a pregação é. E a grande questão é que o próprio Filho disse o quê? Eu glorifico o Pai. Nós pregamos Cristo para que o Pai seja glorificado. Pregação trinitariana não é a seguinte, o primeiro ponto eu vou falar de Deus Pai, segundo ponto eu vou falar de Deus Filho, e terceiro ponto eu vou falar de Deus Espírito. Não é isso. Toda vez que nós damos graças a Cristo, nós estamos apontando para o Pai que enviou Ele. E toda vez que cremos que a pregação, eu falando aqui, não é simplesmente o Darcio, mas o Espírito Santo atua no seu coração, no meu, nós estamos falando, é a pregação sobre o Pai, através do Filho, no poder do Espírito. Essa é a pregação bíblica. Eu termino, irmão, falando para você, se nenhuma criatura, nada disso que ele falou pode separar do amor de Deus, você devia viver mais em paz. E achar que a salvação é segura, não é ser arrogante, tá, irmão? Não é presunção. Porque é tirar os olhos de si. Se você olhar o seguinte, ó, se eu não falhar, eu serei salvo, e aí é verdade. A perspectiva é que você vai perder mesmo. Mas se você olhar certo, que é de lá para cá, ele não vai falhar, ele vai me perdoar, ele vai me amar, você vai dormir tranquilo. Agora, irmão, como alguém pode ler Romanos 8:31-39 e achar que pode perder a salvação? Então, irmão, eu vou falar para você uma coisa. Não perder a salvação não perde dos nascidos de novo, tá? Não é para quem vive no pecado, não. Não perder a salvação não é uma doutrina da perseverança dos santos, dos calvinistas. É Bíblia! Ele está dizendo que ele garante aquilo que ele promete.
Ele é o garantidor. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele está dizendo, eu garanto. E você fala, eu posso perder. Você está sendo de mentiroso? Você devia louvar a Deus e não discutir com a doutrina. Eu nunca irei, nunca, irmão, vou num debate para falar se a salvação perde ou não. Porque eu não debato isso, eu louvo a Deus por isso. Eu não escapo, não é eu que seguro nele, é ele que me segurou. É ele que disse, não é eu que falo assim, Senhor, eu nunca vou te abandonar, porque eu sou fiel. Não, é ele que disse, eu nunca vou largar vocês. Eu garanto a salvação. Eu termino dizendo o seguinte, irmão, creia na palavra, não creia nos homens, não creia em discussões tolas. Olhe Romanos 8, 31 a 39, leia e possa dizer, eu estou seguro em Cristo Jesus. Agora você que está aqui e não crê em Jesus, não segue o Senhor, você não está seguro, você está perdido. Do mesmo jeito que é completa segurança para quem está em Jesus, só há perdição para aquele que não está em Jesus Cristo. Aos crentes, irmão, eu digo para você, mantenha-se firme em minhas provações. Mantenha-se firme. Está muito difícil? Pede oração, vamos clamar a Deus. Mas saiba que nenhuma provação pode tirar você do amor de Cristo. Segundo, viva, irmão, com a certeza da vitória. Em todas as coisas. Somos mais que vencedores. Por meio daquele. Não sei a tribulação que está passando. É provável que você passe uma tribulação agora muito maior do que as minhas. Mas independente delas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se alegre nisso. Viva com essa certeza. Cristo venceu. Então eu venço com Ele. Confie na segurança do amor de Deus. Se existe alguém que vai amar os seus até o final. A Bíblia diz que Jesus amou os discípulos e amou até o fim. Quando eles foram embora, negaram, correram, Ele os amou. Os amou e lembre, depois dos apóstolos falharem, os apóstolos vão atrás dele ou ele vai atrás dos apóstolos? É ele, vai buscar cada um deles. Vocês são meus e eu não os perdi. Ele ainda fala, Senhor, daqueles que tu me deste, nenhum os perdi. Só aquele que já nasceu para a perdição mesmo, aquele miserável do Judas. Por fim, irmão, se alegre comigo na segurança em Cristo, irmão. Nos dias mais difíceis, esse é o texto que minha esposa mais ama da Bíblia. Nos dias mais difíceis, irmão. No casamento, na doença, nas lutas, na perseguição, o que for. Repita Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só isso, irmão, nós devíamos nos regozijar de alegria. É isso, irmão. Lembre-se sempre, meu irmão. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A parte de Cristo não há nada para nós, mas em Cristo há tudo para nós. Seu amor é inabalável, que nos sustenta e nos guarda e nos deixa seguro. Que eu e você, irmão, apesar das tribulações que possamos estar passando, alguns mais, outros menos, podemos estar seguros. E quando eu falo tribulação, irmão, eu vou mais longe, talvez não ficou claro. Apesar de você, nesse momento, estar com a consciência plena que está pecando e falhando, se arrependa, se acerte, mas saiba, o Senhor, se você nasceu de novo, o Senhor te ama. E Ele tem trazido você aqui para você ajustar essa vida. É para eu ajustar, para cada um de nós ajustarmos. E podemos viver seguro nele. Há uma segurança em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé. Os irmãos, vamos entregar a ceia. Me ajudem. Ore ao Senhor, irmão. Rapidamente, com alegria. Porque nossa vitória é certa. Estamos seguros na mão de Cristo.
quem nos separará? Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, Ele nos guardará, Ele nos separará. Amor de Cristo, pois eu estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá ser igual ao amor de Deus. Sai Jesus Cristo, nosso Senhor. Sai Jesus Cristo. Aleluia! Ah, Senhor, Tu és bom. Bom, todos aqueles que são batizados numa igreja evangélica, estão em comunhão com o Senhor, mesmo que estiver nos visitando, são convidados a ceiar conosco, tá bom? Alguém ficou sem receber? Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que foi entregue por vocês, foi dado por vocês, fazer isto em memória de mim. Quando nós seguramos o pão, irmão, nós temos que ter a dimensão que o corpo de Jesus Cristo foi realmente esmagado na cruz do Calvário, por amor dos seus filhos. Ninguém o tira a vida, ele disse, ele entrega. Ele se entregou para ser esmagado pelas nossas transgressões. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. É isso que nós celebramos. Este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do Rei eterno e imortal, nós comemos do pão. Você vai pegar seu cálice agora, vai sair do seu lugar e trocar com pelo menos umas 3 pessoas. Vamos lá. E vocês vão cantar.
meu parceiro. O amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dona Está em Jesus Rafa, Cristo. derrubaram aí. Meu irmãozão, Deus te abençoe, irmão. Meu amigo, Deus abençoe. Eu acho que ela deixou sair. Sai Jesus Cristo, nosso Senhor. Sai Jesus Cristo. Ah, Senhor, o Senhor é bom. Do mesmo modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam todas as vezes que o bebedes em memória de mim. O apóstolo Paulo conclui: porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse sangue, deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós fazemos aqui toda a ceia é o seguinte: Ele veio, Ele viveu como nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele foi elevado ao céu por nós e em breve voltará. Essa é a confiança cristã. E hoje nos lembrando também, apesar de tudo isso, nada pode nos separar do amor dele. Senhor, Tu és maravilhoso e a Tua bondade dura para sempre, Pai. Obrigado por tamanha obra pelos Teus filhos, Teus eleitos. Nós louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nós tomamos do cálice, irmão. Aleluia! Senhor, obrigado por tamanha salvação, por tamanho amor do Pai demonstrado em Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo transformando as nossas vidas. Não somos merecedores de nada, Pai, a não ser do inferno, mas Tu nos salvaste e nós celebramos o Teu nome, Pai, porque nada, nós estamos certos que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nenhuma outra criatura pode nos separar do Teu amor. O Senhor leve meus irmãos em paz, em segurança, e dê um domingo, uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só mais um minutinho. Hoje é dia do pastor. Eu gostaria de orar pelo pastor. Amém. Glória a Deus. Tarso. E também orar pelo pastor Júnior. Hoje ele não está aqui, está adoentado, mas não esqueça de você orar pelo seu pastor, que tem se dedicado tanto e se manter fiel nas Escrituras, se manter fiel primeiramente ao Senhor Jesus, às Escrituras. E nós gostaríamos de, primeiro, presenteá-lo. Opa! É livro? Livros. Obrigado. Você quer mostrar para a igreja que você ganhou? Comentário de Joel do Carson e o Mistério da Piedade do Saibes. Nossa, top. É a coisa, acho que o melhor presente não há para principalmente o pastor Darcy. Estenda as suas mãos e ore por ele junto comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Como diz as tuas Escrituras, a função do pastor é uma nobre função, é um privilégio, primeiro, e uma grande responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, Pai. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor conceda a ele, ó Senhor, a sabedoria de permanecer nos teus caminhos. Livre ele, Senhor, de qualquer heresia, de qualquer orgulho. Ó Senhor, mas que ele permaneça fielmente ao Senhor e às suas Escrituras. Pedimos ao Senhor também a ele, ao pastor Júnior,
Que ele permaneça, Senhor, governando o seu lar, ó Senhor, de uma maneira que glorifique ao Senhor. Que ele, Pai, ame a Kátia, ó Senhor, e a Nazaré, ó Senhor, o pastor Júlio, ó Senhor, fielmente, governando assim, Pai, como diz as tuas escrituras, ó Pai, amando elas como Cristo amou a sua igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor conduza os seus filhos em sabedoria, ó Senhor, em temor, ó Senhor, aos seus caminhos. E pedimos ao Senhor, Pai, que haja provisão em todos os seus caminhos, sejam emocionais, financeiras, materiais. E sim, Deus, Pai, que eles possam permanecer fiéis ao Senhor, como Ele mesmo disse, como mesmo o pastor disse e pregou, ó Senhor, nada venha separar, e Ele venha permanecer na segurança de Cristo Jesus, confiante, ó Senhor, e seguro em teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, mano. Te amo. Nada poderá. Estamos terminando agora esse ano, lembrando que Sábado que vem, esse sábado agora, né, nós teremos o jantar de casal, o evento de casais, uma reunião. Se você quiser vir, deseja vir, passa o nome pro Júlio, pra Fran, e Sabemos que Ele é Deus, não há outro. Não há ninguém igual a Ele. Não há outro como Tu. Só Tu és Deus. És o maior. Reina sobre
Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos, só pra te adorar e sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é não há outro como tu, só tu és Deus, és o maior. Reina sobre terra e céu, só tu és Deus, és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos, só pra te adorar e sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encher o seu coração, ele tem êxito, um pacto do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia bem chegar ao fim,
Versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias.